Olá, meu nome é Alexandre Jope, estamos dando início à nossa aula de número 9 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E no encontro de hoje, pretendemos encerrar a análise da lei penal no tempo. Já bem sabemos que uma lei, em regra, somente é revogada por uma outra posterior. Todavia, existem duas situações em que uma lei se auto-revoga. Duas hipóteses em que a lei não demanda uma lei posterior que a revogue. É o caso justamente das leis temporárias e das leis excepcionais. E é importante ressaltar que as leis temporárias são aquelas editadas com vigência já pré-fixada pelo legislador. De sorte que o legislador, de antemão, ao editar a lei, esclarece que essa lei terá vigor até determinada data. Um exemplo bastante elucidativo de lei temporária foi encontrado na Lei Geral da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a Lei 12.663 de 2012, que elencava entre os artigos 30 e 33 alguns crimes cuja vigência já se prefixou, se encerraria em 31 de dezembro de 2014. Já as leis excepcionais são, como o próprio nome diz, editadas em situações, em circunstâncias extremas, como é o caso de epidemias, de guerras, de calamidades, de revoluções. Tanto a lei temporária como a lei excepcional, elas carregam uma nota comum fundamental, uma característica que você não pode jamais esquecer. Ambas possuem autorrevogação. A lei temporária perde automaticamente sua vigência com o advento de seu termo, com a cessação do período pré-fixado de vigência. Já a lei excepcional, ela se auto-revoga no exato instante em que a circunstância que justificou sua edição cessar. Quando cessar a epidemia, quando cessar a guerra, quando cessar a revolução. E justamente por possuírem auto-revogação, é que as leis temporárias e excepcionais, que carregam consigo a semente da autodestruição, elas têm necessariamente que ter uma segunda característica, uma segunda nota fundamental em comum. Elas são ultraativas. Elas se aplicam aos fatos praticados durante os seus períodos de vigência, mesmo após a autorrevogação destas. Outra não é a mensagem trazida no artigo 3º do Código Penal, que trata da matéria. Diz o artigo 3º o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Percebam que o artigo 3º, ao falar que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, está se referindo à lei temporária, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, fazendo referência à lei excepcional, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. E essa regra vale. Ou seja, vale muito. E essa regra é fundamental. A lei excepcional, a lei temporária, no âmbito penal, ela irá ultraagir. Ela irá ser aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a autorrevogação.
Mas, Alexandre, por que razão as leis temporárias no âmbito penal, as leis excepcionais no âmbito penal, gozam de ultraatividade? Ora, a razão da ultraatividade da lei temporária e da lei excepcional, ela é evidente. Essas leis penais, elas estão, vocês já devem ter percebido, elas estão fadadas à revogação. E elas não só estão fadadas à revogação. A data da autorrevogação já é conhecida. Não é conhecida só pelo legislador, é conhecida por todos, inclusive os seus destinatários. Percebam bem que quando você está diante de uma lei penal normal, o sujeito que pratica um fato sob império daquela lei tem a certeza de que aquela lei é vigente, de que aquela lei irá se aplicar a ele, e ele não tem como antever nem prever se um dia vai surgir uma lei posterior que seja melhor, que exclua aquele caráter criminoso, que alivie a resposta penal e que, portanto, retroaja para atingi-lo. Ele não tem como prever isso. Já na lei temporária e na lei excepcional, existiria essa possibilidade de previsão. Se a lei temporária, se a lei excepcional, elas têm autorrevogação, e a revogação é inexorável, o sujeito, já sabendo da proximidade da autorrevogação daquela lei penal temporária, ou daquela lei penal excepcional, ele estaria se sentindo à vontade para transgredi-la, na certeza de que poucos dias após iria ser produzida a autorrevogação, iria voltar à legislação do período de normalidade, aquele comportamento não seria mais incriminado e ele estaria na boa. Suponha-se uma lei excepcional durante uma revolução que passe a considerar crime durante a revolução sair de casa após as 19 horas. Pois bem, o sujeito não aguenta, o sujeito é um festeiro e durante a revolução ele transgride a norma e ganha as ruas às 9 da noite. E é preso e é processado por aquele crime. Só que no curso do processo a revolução acaba. Retorna a legislação regente do período de normalidade, onde sair às ruas à noite não redunda em sanção jurídica no âmbito criminal alguma. Esse sujeito que saiu às 9 da noite durante a Revolução estava sendo processado por aquele crime editado por aquela lei excepcional. Vai ser beneficiado pela autorrevogação da lei excepcional e retorno da legislação regente do período de normalidade, que não mais consideraria aquele fato por ele praticado como crime? E a resposta é evidentemente negativa. O sujeito continuará a responder e poderá ser perfeitamente condenado pelo fato de ter saído de casa após as 19 horas. Por que razão? Porque se trata de uma lei penal excepcional e que tem como nota característica, como vimos, o fato de ser ultraativa. Ou seja, ser aplicável aos fatos cometidos durante o seu período de vigência, mesmo após a sua autorrevogação. Pensar diferente seria o mesmo que tornar as leis temporárias e as leis excepcionais inócuas. Não fosse a característica de sua ultraatividade, essa categoria de leis seria um convite à impunidade. Agora, você deve ter extrema atenção com um perigoso raciocínio desenvolvido por parcela da doutrina, no sentido
de ser o artigo 3º inconstitucional por ferir o comando constante do artigo 5º, inciso 40 de nossa lei maior. Argumentam que essa ultraatividade determinada no artigo 3º do Código Penal iria ao encontro do mandamento constitucional citado, que determina de forma cogente que a lei posterior no âmbito penal, quando mais benéfica ao sujeito, deve sempre retroagir. A bem da verdade, razão nenhuma assiste a aqueles que pensam que o artigo 3º viola a Constituição. Até porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, apenas determina a retroatividade da lei posterior em um conflito intertemporal que trate do mesmo fato regulado pela lei anterior. Ou seja, só há que se falar em retroatividade, de que nos fala a Constituição, no inciso 40 do artigo 5º, quando haja uma lei posterior mais benéfica dentro de um conflito intertemporal de normas. Pois bem, não há que se falar, quando há lei temporária, quando há lei excepcional, não há que se falar em conflito de leis penais no tempo. Porque só existe conflito de leis penais no tempo, a bem da verdade, tecnicamente, em primeiro, quando há uma sucessão temporal entre uma lei e outra. E segunda característica, quando essas leis que se sucederam no tempo, elas tratarem do mesmo fato. Então, eu pratico o fato sob império da lei A, e vem uma lei B, reguladora do mesmíssimo fato, aumentando a pena, você terá conflito. Por quê? Porque as leis se sucederam no tempo e tratam do mesmo fato. Agora, as leis penais excepcionais e as leis penais temporárias têm consigo uma nota característica em sua descrição típica, que é o fator temporal. Durante a Revolução, durante a epidemia, durante o estado de guerra, durante o racionamento de alimentos, durante a crise econômica, nos próximos 12 meses. Enfim, essa nota característica temporal que está imbricada na descrição típica dessas leis não é notada nas leis afetas ao período de normalidade. Uma coisa é aumentar preços durante a vigência de um tabelamento e de um congelamento de preços, ou seja, durante uma lei temporária. Outra coisa é aumentar os preços, completamente diferente, é aumentar os preços durante uma política de normalidade, de liberdade de mercado. Então, essas leis podem até se suceder no tempo, mas elas não regulam o mesmo fato. Aliás, não é nem a lei do período de normalidade que passou a vigorar com o fim do tabelamento que revoga a lei temporária. Esta lei temporária aqui, ela possui autoimplosão, autorrevogação. Então, logo cessado o período prefixado de vigência, ela morre sem a necessidade alguma de lei posterior. E quando ela morre, automaticamente ressurge. Há uma verdadeira repristinação da legislação regente do período de normalidade. Não havendo que se falar em retroatividade do período de normalidade, não. Esses fatos cometidos durante a vigência da lei temporária serão por ela alcançados, mesmo após sua autorrevogação.
Não há que se falar em inconstitucionalidade, portanto, até porque o artigo 3º do Código Penal não excepciona o artigo 5º, inciso 40 da nossa Carta Maior. Do contrário, o mandamento constitucional simplesmente não é aplicável às situações do artigo 3º do Código Penal, por não se tratar de leis reguladoras do mesmo fato. Questão extremamente importante e correlata ao tema aqui tratado, diz respeito ao direito intertemporal em relação às leis penais em branco. Dito isso, a questão que se propõe é a seguinte: quando o complemento da lei penal em branco ele é posteriormente alterado de forma benéfica por outra norma complementadora. Então você tinha um primeiro complemento normativo que vigorava à época do fato, e depois esta norma complementadora ela é alterada por outra mais benéfica. Deve ela retroagir para beneficiar um indivíduo? Um exemplo elucidará melhor a questão. Você tem, em regra, uma política de liberdade de mercado no Brasil, ao menos atualmente. Todavia, em algumas situações excepcionais, pode o governo, através de ato próprio, congelar determinados preços ou tabelar determinados preços de mercadorias, de serviços essenciais. Então, suponhamos que diante de uma grave crise econômica, em que há escassez de determinado gênero alimentício, e por conseguinte há uma especulação inflacionária para com o comércio daquele bem, o governo se veja na obrigação de tabelar, de congelar os preços daquele alimento ao preço de R$10. O sujeito é flagrado vendendo aquele alimento por R$12. Cometeu o crime do artigo 2º, inciso 6º da Lei 1521 de 1951, que trata dos crimes contra a economia popular, e que no inciso 6º do artigo 2º determina que transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais, bem como expor a venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixados em lugar visível e de fácil leitura as tabelas e preços aprovados pelos órgãos competentes. Eu pergunto a vocês, o artigo 2º, inciso 6º, não é típico exemplo de lei penal em branco? Claro. Por quê? Porque seu preceito primário, a conduta proibida, ela não é autossuficiente para a sua aplicabilidade. Por quê? Porque ela demanda complementação por outra espécie normativa, um ato do Poder Executivo, no caso. Por quê? Porque esta lei seria um vazio prático, não fosse a existência de certo tabelamento de preços. De modo que esse artigo é complementado, é lei penal em branco, no caso, lei penal em branco em sentido estrito. No exemplo fornecido, o sujeito vendeu a R$12 um gênero alimentício que era tabelado ao preço de R$10. Já sendo processado por este crime, o governo, revendo a política de preços naquela crise econômica, altera a tabela e passa a fixar como valor daquele bem um valor máximo de R$15 daquele gênero alimentício. Ora, quando o sujeito vendeu a 12, a tabela era de R$10.
No curso do processo já criminal, a tabela é alterada e passa a prever o valor de R$ 15 como teto para aquele gênero alimentício. Aquele que vendeu a 12 continuará a ser processado e poderá ser punido? Ou aquela alteração da tabela do valor do bem, que é uma alteração para ele benéfica, porque pelos novos valores, o valor de R$ 15, a conduta dele seria atípica. A alteração daquela tabela na lei penal em branco, que é o artigo 2º, inciso 6º da lei 1521 de 51. A alteração posterior para melhor da tabela, do complemento, da norma complementadora, irá retroagir para beneficiar aquele comerciante que, na época do tabelamento a 10, vendeu a R$ 12? É essa a questão. E para solucioná-la, você deve ter em mente a seguinte regrinha. Toda vez que você estiver na dúvida se um complemento de uma lei penal em branco, alterado para melhor, deva ou não retroagir, você vai ter que se fazer a seguinte pergunta. Essa norma complementadora, quando foi editada, a primeira, ela foi editada para atender a alguma circunstância de natureza temporária ou excepcional? Ou seja, para atender tão somente uma contingência daquele momento? Se você responder sim, aquela norma complementadora, quando foi editada, a primeira, assim o foi para atender uma situação contingencial daquele tempo, daquele momento? Se você responder sim, é porque esta norma complementadora será ultraativa. Seguirá a mesma disciplina do artigo 3º do Código Penal. E por conseguinte, ainda que posteriormente ela venha a ser modificada, ainda que a norma complementadora de natureza meramente transitória, temporária ou excepcional, ainda que ela seja modificada, e ainda que essa segunda norma modificadora seja mais benéfica, esta segunda norma não irá retroagir. Quem irá ultragir é a norma complementadora da época do fato. Então, naquele exemplo em que o indivíduo, quando vigorante um tabelamento de R$ 10 naquele alimento, o vende a 12 e depois vem uma norma complementadora posterior aumentando para 15 o preço daquele bem, eu pergunto, quando a primeira tabela foi editada, ela foi editada para atender uma circunstância temporal daquele momento? Sim! Ela foi editada com aquele preço para atender uma contingência econômica daquele período. Então não é a posterior alteração da tabela que irá retroagir para beneficiar, para excluir o caráter criminoso daquele que, sob vigor do preço máximo de 10, vendeu a 12. Aquela tabela de R$ 10, por ter caráter contingencial, marcado pela temporariedade, aquela tabela irá ser ultraativa. Ao contrário, em algumas situações, o complemento da lei penal em branco, ele não terá conteúdo transitório, não terá conteúdo excepcional. Ou seja, situações em que o complemento ele não foi inserido, ele não foi editado para atender uma circunstância contingencial daquele momento. Não, ele foi inserido para ser aplicado
de forma e alcance indeterminado no tempo. Nessas situações em que o complemento da lei penal em branco não tiver caráter transitório, a sua modificação posterior para melhor irá retroagir. Lembram do artigo 237 do Código Penal? Contrair casamento conhecendo impedimento que renda nulidade absoluta ao matrimônio. Pois bem, o artigo 237, como visto, ele não esclarece quais são as causas que redundam em nulidade absoluta do casamento. Essa norma penal ela é complementada pelo artigo 1521 do Código Civil, que traz essa relação de causas de nulidade absoluta do matrimônio, dentre elas o fato, por exemplo, de se casar mãe e filho. Agora, suponhamos que o indivíduo case com sua própria mãe, um exemplo de novela. Ele é processado por infringir o artigo 237 do Código Penal. No curso do processo, o artigo 1521, hipótese absolutamente hipotética, o artigo 1521 é alterado e passa a não mais considerar como impedimento que cause nulidade absoluta ao matrimônio o casamento entre mãe e filho. Pergunta-se, o artigo 1521, uma vez alterado de forma inequivocamente mais benéfica, no exemplo fornecido, ele iria retroagir para não mais considerar como criminosa a conduta de quem tenha se casado com a própria mãe? A resposta é positiva. E por quê, Alexandre? Porque essa alteração não se deu em um conteúdo meramente temporário. O artigo 1521 do Código Civil estava lá desde 2002. E se ele foi alterado, essa alteração constitui aprimoramento da norma. E como se trata de autêntico aprimoramento da norma, segue a regra do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Ou seja, sendo esta modificação mais benéfica, deve ela retroagir. Para a correta compreensão da aplicação da lei penal no tempo, é imprescindível que você tenha bem claro em sua mente o tempo do crime. E essa questão do tempo do crime vai ter enorme relevância, não só nos conflitos intertemporais, como na fixação da imputabilidade. E dois exemplos irão clarificar totalmente a questão aqui proposta. O primeiro caso é do indivíduo que, na data de hoje, desfere com intenção de matar 5 tiros contra determinada pessoa. Essa pessoa ela é socorrida, ela é levada ao hospital, onde, apesar de todos os esforços médicos, ela vem a falecer 10 dias após os disparos, que foram causa efetiva de sua morte. Ocorre que, entre os tiros efetuados pelo indivíduo, com intenção de matar, e a morte da vítima, no meio desse intervalo de tempo, a lei regente do homicídio é alterada para aumentar a pena. A pena do homicídio é aumentada. Pergunta-se, o atirador, que responderá inequivocamente por crime de homicídio, irá estar sujeito às penas
vigorantes na época dos disparos ou das novas penas mais severas, digamos, vigentes quando da morte da vítima. Se você responder que tempo do crime é o momento do comportamento, o momento dos disparos, a lei posterior aos disparos, que aumentar a pena do homicídio, ela é mais severa e, portanto, ela será irretroativa. De sorte que o atirador responderia pelas penas mais brandas, vigorantes à época de seu comportamento. Agora, se você me disser, não, Alexandre, tempo do crime é o momento do resultado. Ou seja, quando a vítima morreu. E aí, quando a vítima morreu, já estava em vigor a nova lei mais gravosa. E se já estava em vigor, seria ela a aplicável. Vejam a importância que o tempo do crime possui. Ele vê um segundo exemplo. O sujeito, dias antes de completar 18 anos, efetua facadas contra um desafeto, que vem a falecer uma semana depois. Qual é o tempo do crime? O das facadas ou o do óbito? A resposta de uma ou outra será de suma importância. Porque se você reputar tempo do crime a ocasião das facadas, esse indivíduo era inimputável, era menor de 18 anos e, portanto, não responderá por homicídio, estará sujeito às medidas socioeducativas constantes do ECA. Agora, se você me disser, não, Alexandre, a ocasião do crime é a do resultado lesivo, no caso a morte. Ele já tinha 18 anos quando a vítima morreu e, portanto, estaria sujeito às iras do artigo 121 do Código Penal, imputável que seria. Então, você percebe a relevância do tema. E a doutrina procurou se debruçar sobre a questão e vislumbrou 3 teorias acerca do tempo do crime. A primeira, teoria da atividade, que reputa praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Segunda teoria, teoria do resultado. Ou seja, o crime é praticado no momento em que o evento é produzido. E o que o resultado é produzido. Ainda que em momento anterior tenha sido o comportamento. E uma terceira teoria, a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, que considera praticado o crime tanto no momento do comportamento, da ação ou omissão, como também no momento do resultado. Eu não vou nem levar em consideração essa terceira teoria, porque essa terceira teoria, em matéria de tempo do crime, ao invés de solucionar o problema, torna o problema insolúvel. Então, descartando a terceira, nós vamos ficar ali na dúvida entre a teoria da atividade e a teoria do resultado. Mas essa dúvida é logo estancada quando você tem acesso ao artigo 4º do Código Penal, que trata da matéria. Artigo 4º este que diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Não é necessário muito esforço para se concluir que adota-se no Brasil a teoria da atividade em matéria de tempo do crime. Muito embora a teoria da atividade não demande grande dificuldade em sua aplicação, ela reclama uma certa atenção particular em 2
específicas modalidades de crimes. Pois bem, vamos falar em primeiro lugar do crime permanente. O crime permanente, que é aquele que tem a consumação prolongada no tempo, a depender da vontade do agente. Ou seja, no crime permanente, o objeto jurídico tutelado é continuamente agredido dentro de uma escala temporal. O exemplo por excelência de crime permanente é o crime de sequestro ou cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal. A questão que eu quero propor é a seguinte: o sequestro ou cárcere privado do artigo 148 tem uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. O sujeito, então, pratica o fato descrito no artigo 148. Em determinado dia, coloca a vítima em cárcere privado. 5 dias depois, quando ainda em prática aquele cerceamento de liberdade, é editada uma lei que altera para mais a pena do crime de sequestro ou cárcere privado. Eu pergunto a vocês, qual a lei a ser aplicável? Qual a pena a ser aplicável a esse indivíduo? Quando ele iniciou o crime de sequestro ou cárcere privado, vigorava uma lei, e durante a situação de sequestro ou cárcere privado, é editada uma lei mais gravosa. Neste caso particular, você tem que ter atenção de que estamos diante de um crime permanente, em que a situação lesiva ela se alonga no tempo por vontade do indivíduo. E justamente pela situação danosa persistir, pelo cerceamento de liberdade da vítima se prolongar no tempo por vontade do sequestrador, é que pouco importa se durante o sequestro a lei posterior for modificada para pior. Porque se ele persistiu no sequestro, mesmo após a edição da lei posterior, ele estará sujeito a ela, ainda que mais gravosa. É o raciocínio estampado na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. De modo que não se trata aqui de retroagir lei mais severa, não. Não é isso de que a súmula trata. Até porque a lei posterior mais severa foi editada quando em curso o sequestro, quando a ação ainda estava sendo praticada para com o cerceamento da liberdade ambulatorial da vítima. De modo que aplica-se neste caso a lei posterior, ainda que mais grave. Como dito expressamente na súmula 711 do STF, a mesma solução reservada ao crime permanente é aplicável ao crime continuado em matéria de tempo de crime. E o que eu quero dizer com isso? No crime continuado, bem sabemos, regulado no artigo 71, você tem 2 ou mais crimes da mesma espécie praticados em circunstâncias de semelhança de tempo, local, maneira de execução. Sendo certo que os subsequentes devem ser havidos como continuação dos primeiros. E o legislador, neste caso, adotando a teoria da ficção, considera que aqueles crimes praticados em continuidade irão compor um crime único de forma fictícia. E como é que esse crime único seria punido?
Você pegará a pena de um dos crimes praticados em continuidade, sempre que tiver pena mais grave, se existir divergência de sanções abstratamente combinadas, você pega a pena de um e aumenta ela de 1/6 a 2/3. Então, uma funcionária de uma loja, toda segunda-feira, durante 3 semanas seguidas, subtrai R$ 200 do caixa registrador. Praticou 3 crimes de furto. Mas não há como negar que os 3 furtos foram praticados em nexo de continuidade. São crimes da mesma espécie, praticados em circunstâncias de semelhança, de tempo, local e maneira de execução, de modo que eu aplicaria o artigo 71 do Código. E como é que isso se daria na prática? Eu pego a pena de apenas um daqueles 3 furtos e irei aumentá-la no percentual, que pode variar entre 1/6 a 2/3, conforme determina o artigo 71 do Código Penal. Por que eu fiz toda essa introdução do crime continuado? Porque o crime continuado demanda a mesma solução da súmula 711 em matéria de tempo do crime. Então, naquele exemplo da funcionária que pratica 3 furtos em nexo de continuidade, suponhamos que no 3º furto já vigorava uma lei aumentando a pena do furto qualificado. Então, ela praticou os 2 primeiros sob a égide de uma lei mais benéfica e o último furto em continuidade já com a vigência de uma lei posterior mais gravosa, com uma pena mais severa para aquele fato. Na hora que você for pegar uma das penas para aplicar o aumento de pena de 1/6 a 2/3, de que nos fala o artigo 71, você vai se basear na pena da lei posterior, ainda que mais severa. E por que isso, Alexandre? Porque aquela funcionária, foi o raciocínio do Supremo, aquela funcionária poderia perfeitamente, ciente de que a pena do furto foi aumentada, parar naquele 2º furto. Se ela prosseguiu em nexo de continuidade e praticou o 3º, ela naturalmente deve suportar as consequências daquela persistência criminosa e estar sujeita às penas da lei posterior, que deve servir de parâmetro para a aplicação da majorante de que nos fala o artigo 71 do Código Penal. Meus queridos amigos e amigas, muito obrigado por sua atenção. Eu peço que, se apreciar o encontro, gravem aí o joinha, o like no vídeo, inscrevam-se no canal, isso é importante para você ser notificado das aulas. Aqui na tela, o nosso tradicional e-mail para que você tire suas dúvidas, não só desta, como das aulas anteriores. E eu só tenho a desejar a vocês tudo de bom, todo sucesso, um forte abraço e bons estudos!